Boa noite. Hoje, então, me cabe a hora de fazer a palestra, então. Carlos, sabe o tema de hoje? Isso. Pedi e obtereis. É do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu me chamo Eduardo e iremos abordar esse tema. Aqui no Evangelho, ele fala da eficácia da prece, e daí São Marcos diz o seguinte: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Essa abordagem de que a gente vai pedir tudo e vai receber, a gente tem que ter a compreensão de que o que a gente vai pedir. Porque a gente está falando com Deus quando a gente está em prece. E prece é, digamos assim, a coisa mais importante que existe na nossa vida, porque a gente vai se comunicar com Deus. E as orações, as preces, elas são o contato com Deus e com a gente. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, a gente fala assim: Pai Nosso que estais no céu, venha a nós o vosso reino. Quando a gente diz que venha a vós o vosso reino, a gente está pedindo que o reino de Deus esteja conosco e que a gente esteja lá. E o reino de Deus, o que é? Quando a gente colocou a prece aqui antes, a prece de Cáritas, ela falava: Deus, me dê simplicidade, me dê entendimento, me dê força, me dê coragem, me dê sabedoria. São essas as qualidades que a gente precisa solicitar para enfrentar os nossos desafios. Porque tudo que a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos anteriores, falam das virtudes, do que a gente consegue conquistar e o que a gente pode ter realmente, porque a importância não são as coisas materiais que a gente vem buscar nesse mundo, e sim o nosso crescimento para a gente atingir o reino de Deus, porque todo mundo quer, quando partir daqui, do mundo físico, estar num mundo onde todo mundo é amigo, irmão e colega. Mas, para a gente chegar lá, a gente tem que entender esse processo aqui na Terra. E há muita dificuldade da gente entender isso, entender a prece. Tanto é que há pouco tempo, ainda deve estar circulando nas mídias sociais, a declaração de um médico. Ele diz assim: hoje a ciência não tem mais dúvida nenhuma da eficácia da prece, porque a oração, ela funciona. Ela é uma recomendação médica, inclusive, porque quem tem fé, tem coragem, quem pratica tudo direitinho, tem uma melhora. E a ciência, ela está procurando entender como é que isso funciona, onde dentro da cabeça da gente que esse mecanismo atua para dar tudo tão certo. Só que eles se embaralham todo no momento em que eles fazem outras experiências. A primeira experiência que eles fizeram, eu tenho notícia, foi em 1988, lá em São Francisco. Os médicos pegaram doentes que estavam na UTI, doentes assim em estado bem difíceis, e fizeram orações para essas pessoas. E as pessoas, o grupo de pessoas que recebeu as orações, elas melhoraram, elas tiveram melhoras consideráveis, elas usaram menos remédio, ficaram menos tempo na UTI, se recuperaram melhor, tiveram vários índices que a medicina usa que foram melhores, ajudaram eles. Então, nesse ponto,
a ciência não entende como é que funciona. Por quê? Se nós hoje vamos orar para alguém, aquela pessoa que está lá no hospital precisando de ajuda, ela vai melhorar. Porque ela recebe a nossa energia. A ciência talvez não entenda, porque eles não veem, não consideram o grande mundo que é a parte espiritual. Por quê? Porque nós temos Deus. Deus existe, a espiritualidade existe, os seres de luz existem, o nosso pensamento, a nossa vontade existe. E isso tudo funciona, porque entre nós existe uma coisa que chama fluido universal, que é a essência divina que está em tudo. E quando a gente faz um pensamento, produz um pensamento benéfico, bom, um pedido, essa energia ela emana, ela se expande, assim como o som se espalha por todas as direções. Só que dentro desse fluido, o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso pedir, ele vai com força. E ele é recebido pela espiritualidade. E eles atuam em nosso benefício. E essa energia, quando alguém está doente, por exemplo, quando a mãe ora para um filho, pedindo para ele ser auxiliado, é uma potência enorme. Chico Xavier uma vez disse que a oração de uma mãe arromba a espiritualidade, porque é um estrondo, é muita força que vai. Para a gente entender um pouco como é que funciona isso, é o seguinte: mas a pessoa lá não vai receber, não quer receber, mas a gente vai orar. Essa energia que a gente emana, essa oração que a gente está enviando para a pessoa, pedidos bons, é como se fosse formar um balão de energia em cima daquela pessoa. Tudo de bom que eu quero para ela fica ali armazenado. Mesmo que ela não queira receber, mesmo que ela esteja irada, braba, mas no momento que ela se conectar com o sentimento de pedir por ela, eu preciso de Deus, preciso de ajuda, aquilo vem. Aquilo está disponível, ela vai receber e ela vai conseguir ter mais uma força, mais uma vontade, mais um passo para dar, porque às vezes a gente precisa só mais um passo para conseguir aquilo que a gente precisa. E a gente pensa assim, mas isso aí tu está contando. Mas não é eu que estou contando. Quem contou foi... Eu vou contar uma história de um livro, tá? Talvez vocês conheçam um livro que se chama Nosso Lar, tem o médium André Luiz. Ele conta o seguinte, que ele estava 8 anos perambulando no umbral, com pensamentos muito negativos, muito ruins. Isso depois que ele tinha desencarnado, tá? Então, e ele recebia orações da mãe dele. A mãe dele acompanhava ele. A mãe dele já estava num plano superior. E ele um dia, ele só estava naquele ambiente ruim e só tinha pensamentos ruins. Um dia ele viu alguém sendo socorrido. Daí ele lembrou de Deus. E daí ele lembrou que podia orar, que ele podia pedir alguma coisa. E daí ele pediu. E aquela energia toda, as orações que a mãe dele fazia, vieram. E ele teve força, energia para pedir mais. E ele foi atendido. Ele foi resgatado no umbral. Depois que ele foi resgatado, ele foi levado para um local para ser atendido, tratado. E lá naquele local, ele teve contato com uma tecnologia super avançada. Ele estava lá e ele viu alguém
do lado dele, olhando para uma coisinha assim, parecia com um tablet. Tem num outro livro que eles falam o nome desse aparelho. Agora eu não vou achar, eu anotei ele. E daí, naquele aparelho, sabe o que aparecia? Eram todas pessoas desencarnadas. Apareciam as orações das pessoas que estavam sendo dirigidas a elas. Os pais, os amigos, os tios, todo mundo que tinha feito uma oração, mandou a mensagem para ele, para a pessoa que estava lá do lado dele, e as pessoas receberam as mensagens e lembravam das pessoas queridas que estavam aqui na Terra. E quando tu está numa situação difícil e tu recebe uma mensagem de alguém, é muito legal. O André Luiz não era um cara muito legal quando estava aqui na Terra, ele foi um cientista, fez muita coisa boa, mas ele não criou muita amizade, não foi muito amigo, não teve muitas pessoas que oraram por ele, mas teve uma pessoa que orou por ele. E quando ele foi olhar no aparelhinho lá, naquele tablet, quem orou por ele, tinha uma pessoa. Claro, além da mãe dele, era a Ismália. Uma pessoa que ele ajudava, ele nem sabia, nem se dava conta que estava ajudando ela. E ela orou por ele. E para ele foi muito legal receber aquela oração. Então, gente, o que eu quero dizer, se a gente às vezes queria ter dito alguma coisa para alguém e não disse, a gente pode fazer agora, a qualquer momento. A gente faz oração, a gente manda, a pessoa vai receber. Ela vai receber naquele aparelhinho, vai receber aquela energia, aquela luz. E isso conforta. Porque muitas vezes a gente tem alguém que partiu e a gente não conseguiu falar, a gente não estava perto nos últimos momentos, ou a gente se arrepende de alguma coisa que aconteceu e a gente não conseguiu explicar. Ou a gente tem muita vontade, muita saudade, e quer dizer, então a gente tem a oportunidade de dizer assim, fica bem, a gente te ama, e essas mensagens chegam, isso que é legal. Então, quando a gente faz uma prece, nem o Carlos falou aqui, a gente habitualmente faz. Mas esse hábito, ele tem que ter uma vontade, um significado. Então, quando a gente faz a prece, a gente tem que colocar o coração. A gente tem que estar falando com significado. Porque essa energia é muito grande. Ela vai longe e ela ajuda. Quando tem alguém que está precisando de força, de saúde, de coragem para enfrentar um desafio, a gente pode mandar para ela. Sendo vivo, sendo encarnado, sendo amigo, sendo inimigo também. Porque se o inimigo vai bem, daqui a pouco ele esquece a gente. Mas a gente pode fazer o bem para todo mundo através da oração. Então, pessoal, queria dizer o seguinte: a oração é muito poderosa. É o nosso aliado, é o nosso contato com Deus. E se a gente pedir, a gente sempre pede para Deus que Ele vai enviar quem precisar nos ajudar e quem a gente quer que seja ajudado. Então, por hoje, fiquem com esses pensamentos e quando a gente pedir para imaginar os parentes, os familiares, as águas, as roupas, coloco muita vontade, muito sentimento, muito amor, que tudo isso vai ser recebido por quem precisa, por quem a gente quer. Muito obrigado. Boa noite.